Os encontros entre o Pelé e o Corinthians marcaram os anos 50, 60 e 70. Em 47 confrontos, o Pelé marcou 49 gols. Foi um baita algoz. Mas como será que foi o último clássico com o Pelé em campo, hein? Bem, foi em 74 e foi o penúltimo jogo da carreira dele no Santos. Vamos então dar uma olhada em como foram os dias que antecederam esse jogo. O Pelé tinha anunciado que se aposentaria no final do contrato com o Santos, que terminava em outubro daquele ano. Naquele momento, o Paulistão caminhava para a 10ª rodada. O regulamento era simples: o campeão do primeiro turno faria a final com o campeão do segundo. Na semana anterior ao clássico, o Pelé foi poupado na vitória do Santos sobre o São Bento. Só que a combinação de resultados tirou a chance do Santos de brigar pelo título do primeiro turno. Isso significa que os 3 jogos seguintes seriam praticamente amistosos. E o primeiro desses 3 jogos foi no dia 29 de setembro de 74, um domingo frio em São Paulo. O Pelé foi enfrentar o Corinthians pela última vez na vida. A diretoria do Corinthians decidiu homenagear o Pelé com uma placa de ouro e prata. Aliás, a placa devia ser de boa qualidade porque custou 2.500 cruzeiros. Aí você pergunta, mas quanto valeriam 2.500 cruzeiros nos dias de hoje? Bom, é difícil fazer essa conversão depois de tanto tempo, mas os ingressos para um jogo de futebol em 74 custavam em média 10 cruzeiros. Os classificados da época também ajudam a ter uma noção. Um encanador ganhava um salário de 800 cruzeiros por mês. Um Fusca usado custava 11 mil. Um carro do modelo Dart Sedan, também usado, custava 20 mil. Daí dá para perceber que uma placa de ouro e prata de 2.500 cruzeiros não era qualquer placa. Coube ao lateral Vladimir entregar essa placa para o Pelé antes do jogo, porque ele, então com 19 anos, era o jogador mais jovem do Corinthians. O que veio depois, você sabe, o Vladimir disputaria um total de 806 partidas pelo Timão, recorde que valeu um busto para ele no Parque São Jorge. A própria entrega da placa para o Pelé indica que o jogo era aguardado com muita expectativa. E por isso, o Pacaembu ficou superlotado com mais de 66 mil pagantes. Calcula-se que outras 20 mil pessoas ainda tenham ficado do lado de fora. Em certo momento, os portões do Pacaembu foram abertos e entrou muita gente que não tinha conseguido comprar ingresso. Daí, tinha gente literalmente pendurada nas árvores ou em cima das marquises. Dentro do campo, o Corinthians estava menos interessado no adeus ao Pelé e mais preocupado com a disputa do título do primeiro turno do Paulistão. E jogou com Ado no gol, Zé Maria, Baldock, Brito e Vladimir, Tião e Adãozinho no meio campo, Vaguinho, Lance, Rivelino e Peri na frente. O técnico era o Silvio Pirillo. O Santos jogou com Serras no gol, Wilson Campos, Marinho Pérez, Oberdan e Zé Carlos na defesa, Léo Oliveira e Brecha no meio campo, Adilson, Cláudio Adão, Pelé e Edu no ataque. O técnico era o Tim. Há poucos anos, a TV Gazeta reprisou o jogo na íntegra e a gente então extrai alguns lances dessa reprise. O Pelé jogou mais solto lá na frente. Aos 7 minutos, ele recebeu na área, mas estava impedido. Aos 15, outro lance de impedimento do Pelé depois do lançamento do Brecha. Ainda bem que ele estava impedido, porque tinha ficado livre na área. 1 minuto depois, o Marinho Pérez derrubou o Rivelino na área. Aliás, esse era o último jogo do Marinho Pérez com a camisa do Santos. Ele tinha sido titular do Brasil na Copa de 74 e foi vendido para o Barcelona. O Adãozinho bateu mal o pênalti, bateu fraco no canto direito e o goleiro argentino Serras defendeu. Daí, aos 19, veio o último ato do Pelé. O Santos ganhou um escanteio pela direita. O Cláudio Adão cobrou curto para o Edu, recebeu de volta, entrou na área e bateu cruzado. Para nossa sorte, o Pelé chegou um pouco atrasado. Por o azar do Santos e do público, o Pelé se machucou nesse lance. Ele ainda ficou em campo mais alguns minutos e, mesmo machucado, chegou a tentar um chute de fora da área, mais longe do gol. O banco do Santos sacou que não dava mais e colocou o Mazinho no aquecimento. Aos 30 minutos, o Pelé deu o último toque na bola numa tabelinha com o Brecha. Aos 32, o árbitro Armando Marques teve a sensibilidade de parar o jogo para o Pelé sair de campo. Obviamente, ele foi cercado de repórteres e o estádio inteiro aplaudiu, a torcida do Corinthians inclusive. Na saída de campo,
ele disse que não era assim, contundido, que ele queria ter se despedido do jogo com o Corinthians. O clássico continuou e o Santos chegou a fazer 1-0 aos 43 minutos num chute do Brecha de fora da área. O bandeirinha anulou, marcando impedimento. O gol da vitória do Corinthians saiu no comecinho do segundo tempo. O ponta Peri avançou pela esquerda, tocou para o Rivelino, que mandou uma bomba para o gol de primeira. No dia seguinte, os jornais falaram muito mais da despedida do que do jogo em si. A Folha, por exemplo, dedicou quase 2 páginas para o Pelé. Até as empresas fizeram homenagens. A marca esportiva Atleta, por exemplo, colocou um anúncio no Estadão com a mensagem "Obrigado, Pelé". A despedida definitiva seria contra a Ponte Preta. O Pelé chegou a ser dúvida, mas se recuperou da lesão no Pacaembu. E aí, ele se despediu do Santos na vitória por 2-0 sobre a Ponte Preta no dia 2 de outubro de 74 na Vila Belmiro. Ficou marcada aquela cena dele se ajoelhando no centro do campo aos 20 do primeiro tempo. Como se sabe, o Pelé voltaria a jogar depois, no Cosmos, dos Estados Unidos, antes de se aposentar de vez. E o Corinthians, hein? Bom, o time conseguiu ganhar o primeiro turno e se classificou direto para a final do Paulistão, mas na decisão perderia para o Palmeiras, o que foi doloroso, porque àquela altura já eram quase 20 anos de jejum de títulos, que seria quebrado 3 anos depois, na final contra a Ponte Preta, com aquele gol histórico do Basílio no Morumbi. E você, acha que outro adversário mereceria uma homenagem como a que o Corinthians fez pro Pelé? Coloca aí nos comentários. E não deixa de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal Memória Fiel, que traz histórias deliciosas do Corinthians para você. Até a próxima, hein?